Olá, minha gente, uma boa tarde. Eu espero que todos vocês estejam bem. Hoje aqui, agora há pouco, deu uma pequena garoa aqui, estava um pouco calor aqui, mas aí veio essa garoinha, refrescou. Foi uma chuvinha pouca, molhou um pouco o asfalto, o terreiro aqui de casa, mas também posso dizer para vocês que as noites nossas aqui em reserva no Paraná, elas já estão bastante assim, com a temperatura bastante amena, tranquila, dá para você dormir tranquilo, sabe? Apenas com um lençol, uma mantinha talvez, mas está muito boa dentro. Então, quando começa a chegar, principiar o final de março, já o princípio de abril, aqui costumam esfriar na nossa região aqui. E aqui tem meses de alguns anos que passou já que o mês de abril é um mês que já faz um friozinho bem arrumado já, sabe? Mas nós estamos aí na espera, né? Porque o calor estava demais, né? Então, gente, se você não é inscrito no meu canal, eu peço você gentilmente que se inscreva no meu canal, comente, compartilha, acione o sininho das notificações e deixa seu joinha. Gostei ou não gostei, certo? Então, eu vou cantar dois pedacinhos de hino, de louvores. Daí eu vou depois explicar o porquê que eu vou mostrar esses dois louvores. Um se chama Oração de Cura. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Tira todo medo, angústia e aflição. Toca nesta alma e cura o coração. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cura da doença que faz o irmão sofrer. Toca nesse corpo, Jesus, com teu poder. Toca, Senhor, toca, Senhor, com teu amor, com teu amor. Cantei duas estrofes, dois versinhos, né? Ele é maior um pouquinho, ele é cinco estrofes. Mas aqui já dá uma noção da história que eu vou contar para vocês em seguida. É uma história de testemunho. E não pode faltar esse louvor também aqui. Nas horas de angústia, solidão e dor, nas horas difíceis de tribulação, não me desespero, eu busco forças na oração, pra não desanimar, pra não perder a paz e não olhar pra trás. Não vou deixar jamais de crer no amor, orando sempre estou, orando sempre vou, orando sem cessar. E ela também continua. Mas o que eu queria contar para vocês é o seguinte, que no ano de 92,
para ser bem preciso mesmo, foi bem no início do ano de 92. Na nossa comunidade, Rio Novo, no Paraná, aqui, distrito de reserva, para nós houve assim, tipo assim, uma revolução dentro da nossa comunidade católica, da nossa igreja, aonde então nós recebemos a visita de um grupo carismático, Renovação Carismática, que eu não tenho a data precisa de quando a Renovação Carismática começou dentro da Igreja Católica, não sei, eu só sei que para nós apareceu ela no ano de 92. E eu sempre fui um católico bastante assim, levado para o lado mais pecador, sabe? Eu nunca fui assim um católico bastante assíduo à igreja, mas nunca deixei de crer no meu Pai maior, em nosso Senhor Jesus Cristo, em Nossa Senhora, que é a mãe de Jesus e a nossa mãe também simbolicamente, representada pela Virgem Maria. Então chegou a notícia que aquela comunidade que pertencia a Telêmaco Borba, que é uma cidade grande, próxima aqui do nosso município, faz divisa, que eles iriam então vir na nossa comunidade para nos ensinar, para nós podermos formar o nosso grupo de renovação carismática na nossa igreja, na nossa comunidade. Porque é permitido pela Igreja Católica a renovação carismática também, que fazem seus cultos um pouquinho diferente, né, levado por um lado mais de louvores, né, de testemunhos, de orações muito fortes, onde se formou então um grupo na nossa comunidade de intercessoras que faziam as orações, e eles foram ensinando como nós conduziríamos a nossa comunidade e nós formaríamos então o nosso grupo de assim de administração, né, grupo de canto, de oração, de pessoas que, claro que tinha uma pessoa que era, como é que chama até, ele tinha, poxa vida, esqueci, deixa eu ver se eu lembro esse nome, gente. Lembrei, ministro. Então nós tínhamos, na nossa comunidade, nós tínhamos 2 ministros até. Então cada domingo eles se revezavam, e daí fazia a leitura do Evangelho, normal, tranquilo, e todo mundo escutava a palavra, as explicações, e daí muito cântico. E aquele grupo se fortaleceu, porque para nós, quando esse grupo de Telêmaco Borba chega com essa novidade, ele começou a atrair muita gente que era católico, mas que não era assim um católico que estava lá na igreja direto. Então, mas aquelas pessoas então começam a se sentir atraída por aquela novidade e por aqueles cultos muito gostosos, sabe, de você estar participando, porque daí a gente via que a comunidade começou a participar intensamente mesmo, né, em todos os setores de tudo, de cântico, de oração, de participação, de tudo, enfim. E tinha também aquele momento também de testemunho. Eu adorava esse momento, que eu gostava de ver. Todos os domingos vinha então lá 2 pessoas, 1, 2, 3 ou 4, sei lá, dar seu testemunho de alguma bênção que eles receberam durante a semana ou durante um tempo lá que eles estavam fazendo seus pedidos, suas orações, pedindo a Deus, e Deus atendia, e as pessoas vinham contar, e eu ficava então assim curioso para saber, e eu gostava muito daquilo, sabe? Então eles ficaram com a gente ali uns 3, 4 meses mais ou menos, aonde daí o grupo ficou fortalecido. Eles então chegaram e falaram: olha, agora nós vamos para outra comunidade, vamos fundar outra comunidade
de carismático, e vocês agora seguem a vida de vocês aqui, porque vocês já estão prontos para vocês mesmos seguirem, e se vocês puderem, ajudar outras comunidades que tinham aos arredores, né? Pequenas comunidades de uma igreja pequena. Então a gente fazia esse intercâmbio aí. Sempre a gente ia participar com outras comunidades. E a gente, então, eu sempre fiquei responsável também pelos cânticos, né, da igreja, porque eu tocava. Tinha, praticamente não tinha ninguém para tocar, era eu. Então eu era o melhor, não tinha outro mesmo, né? Para cantar, então, essa voz tão ilimitada, né, essa voz, meu Deus do céu. Mas eu fazia o meu melhor, sabe? Para puxar os cânticos e a comunidade então ajudava, meu Deus do céu. Se não fosse eles, eu estava lascado. E todo mundo cantava, né? Participava mesmo, enquanto que em outros cultos a gente ia, poucas pessoas cantavam, era diferente. Mas quando começa então a renovação carismática, aquilo foi uma inovação, sabe? Uma coisa diferente dentro da igreja. E eu fiquei por 3 anos participando disso daí. E na hora que tinha sempre a hora das pessoas então virem dar seus depoimentos, né, seus testemunhos, esses dois louvores que eu cantei no começo aqui, eles eram essenciais, porque a gente começava a cantar, de repente vinha uma pessoa e dava o seu testemunho, e daí a gente começava a cantar de novo, e às vezes durava lá 1 hora, meia hora, porque a gente não. Parece que a gente não via o tempo passar, sabe? A gente queria saber mesmo de estar ali louvando a Deus mesmo e junto com as pessoas ali. Bom, passou-se alguns, talvez anos, eu mesmo me vi afastado um pouco da igreja. Porque já daí tinha outras pessoas que me substituíam. Mas enfim, que eu sempre ainda estava próximo. Mas daí um dia eu fui acometido de um problema com saúde, numa noite que eu me lembro que eu tomei algumas bebidas, e daí eu jantei, eu fui dormir, e quando foi de madrugada eu tive que ser levado para o hospital. Me deu quase que, não sei se é um AVC, um negócio qualquer, eu sei que ficou dormente a parte esquerda do meu corpo. Não era uma dormência assim daquelas bastante grande, mas era uma dormência. E aquilo me assustou muito, meu olho ficou torto. O meu ouvido cantava igual cigarra dentro, canta até hoje, eu vivo com isso aí, eu convivo com isso aí. Eu fui parar então no hospital em Telêmaco Borba. Fiquei internado 4 dias, foi feito exame. Eu não foi, então eu não tive, não chegou a dar o AVC, mas eu tive um ataque muito forte de labirintite, pelo que o médico me falou, e a pressão subiu demais. E por nada que talvez não tivesse feito uma viagem antes do combinado. E daí então, quando eu interno e faz aqueles exames todos, detectou que era labirintite, ele me passou vários remédios. E eu perguntei para ele, doutor, e essa dormência, eu estava preocupado com essa dormência, preocupado com o meu olho, que eu ia, se eu fosse ver uma televisão, eu enxergava duas, né? Com os dois olhos abertos e chegando duas. Então não estava certo. E daí o que aconteceu? Ele falou, não, você vai voltar ao normal, mas vai demorar. Mas vai devagar, você vai tomar os remédios, você vai melhorar. E o labirintite teu também não tem cura, você vai controlar ele só. Você não pode tomar sol muito, isso e aquilo, e deu lá o regime que tinha que fazer, né? Ele está emagrecer. Para muito tipo de coisa. E eu então volto para casa e quando começa o tratamento, tudo, e aquele choque que eu sentia na cabeça, porque eu fiquei com um choque na cabeça, tipo um circuito, aquilo me perturbava, mas demais, demais. Eu ia deitar, eu não conseguia dormir, porque eu começava dormir assim, acordava, dava aquele choque, aquela coisa, e ficava daquela, tipo dando faísca assim, sabe? Eu falei, meu Deus, sabe o que está acontecendo comigo? Será que eu vou ter
tá queimando tudo meus neurônios de certo, porque isso não pode acontecer. Aquela dormência eu sentia que estava melhorando. A parte do olho ainda estava assim um pouco. Não estava estrábico mesmo, não estava conseguindo ver uma televisão só. O barulho no ouvido estava aquele barulhão mesmo, mas eu conseguia ainda tranquilo, tranquilo. Mas aquele choquinho, aquele não tinha jeito. E eu sofria demais com aquilo. Eu estava trabalhando porque eu tinha uma pequena loja veterinária naquela localidade. Então era encostado com a minha casa e eu ficava ali durante o dia. Né? E quando chegava a noite eu tinha medo até de ir dormir. Mas aí passou a temporada e eu tomando os remédios. Um dia minha mulher falou assim, olha, eu vou na casa da minha irmã. Você fica sozinho? Eu falei, eu fico, eu vou com as crianças. E ela levou os 2 filhos nossos. E ela foi. Eu falei, não, pode ir tranquilo, eu tô bem, tô tranquilo. E ela foi. E daí eu fiquei em casa. Mas deu 8, 9 horas. Eu falei, eu vou deitar, ver se eu consigo dormir. Eu sabia que não ia dar certo. Mas eu falei, vou. E de fato que quando eu deito, eu começo a cochilar, que eu vivia cochilando de sono, começou o circuito de novo na minha cabeça. E aquilo me perturbava, aquela zoeira no ouvido, meu Deus, era um sofrimento, era um sofrimento. E daí então, gente, eu me lembro desses 2 louvores que eu comecei a lembrar da igreja e lembrar das orações, daí lembrei da música, pô, na força da oração, né? Oração de cura. Poxa, mas eu tô dentro da igreja, né? Tenho a ferramenta certinha para mim poder talvez pedir para o meu Deus para me socorrer, para me ajudar, e eu não estou fazendo, eu não estou me empenhando nisso aí. Onde está minha fé, onde está minha crença, onde está isso, aquilo, eu comecei a ficar assim, bastante, até perturbando, poxa, mas caramba, você sabe que eu vou fazer um pedido para Deus hoje. E comecei então, gente, a orar, rezar. Ave Maria e Pai Nosso. Foram inúmeros, eu perdi a conta. Eu comecei a orar e pedir a Deus, clamar a Deus, Deus me ajude, me tire esse mal que está na minha cabeça, por favor, em nome de Jesus, gente, porque tem que ser através de Jesus. E rezava, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria, Pai Nosso, Ave Maria. Gente, eu sei que, eu não sei que hora que eu adormeci, eu não sei. Eu só sei na hora que eu acordei. Daí eu acordei e até fiquei assim pensando, poxa, eu dormi essa noite e dormi bem. Será que eu sarei? Daí eu fiquei pensando comigo, mas será que eu sarei? Mas foi uma coisa tão, tão boa, que quando chega, eu fiquei ansioso daí, porque eu queria que chegasse a noite de novo para me deitar, para ver se eu tinha aquele mal, né? E eu vou então deitar na noite próxima daquilo que eu tinha orado bastante, pedido a Deus. E gente, não é que eu dormi, nunca mais eu tive aquele choque na minha cabeça. Eu falo isso, eu fico até emocionado, porque Deus me deu, Ele me abençoou tanto, Ele me agraciou com essa cura. Assim, eu estava deitado, eu não estava prostrado de joelho como deveria estar, pedindo a Ele, clamando a Ele. E Ele me atendeu, e eu falei, mas meu Deus do céu, eu passei todo esse tempo aqui com a minha fé lá embaixo, né? Mesmo achando que eu tinha fé, mas eu não pedia para Ele ajudar eu, para me melhorar da forma que eu fiz ontem. E daí então eu descobri a força da oração, a fé, quando você deposita a tua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, em Deus, Nossa Senhora também, claro, mas principalmente nosso Senhor Jesus Cristo em Deus, aonde eu fui curado. E eu tive então a obrigação, eu me senti na obrigação de ir na igreja e fazer como aquelas pessoas que eu tanto admirava e tinha curiosidade de saber da bênção, da graça que elas tinham recebido,
fazendo seus testemunhos, eu fiz questão de eu ir fazer meu testemunho. E contei para a comunidade toda da bênção que eu tinha recebido e que é a força de orações, e é quando a tua fé se fortalece, certo? Porque você se entrega realmente de, com, todo, com toda a humildade, simplicidade de um ser humano temente a Deus, você se entrega a Ele, o nosso Pai maior, e através de Jesus, a intercessão dele, que nós conseguimos chegar ao Pai só através dele, eu recebi essa grande graça. Em nome de Jesus eu agradeço muito até hoje isso. Aquele barulho no meu ouvido continua, mas eu acostumei com ele e até gosto. Acho que se sair eu vou sentir falta dele. A minha dormência acabou, né? Não foi nessa mesma graça que eu recebi, mas de acordo com o tratamento que eu fiz, foi saindo e meu olho voltou ao normal. Não demorou muito também, mas aquele problema maior mesmo, que era o choque na minha cabeça, Deus me agraciou com uma benção tão grande, um presente tão grande que é, é, é uma coisa assim que. E daí, além dessa benção, eu comecei a ficar muito mais forte diante do meu Pai, da minha crença com Ele, que Ele existe sim, e que Ele sempre está nos abraçando, mesmo sendo pecadores, como eu sempre fui, e continuei sendo, talvez, muitas vezes, né, cometendo deslizes, alguns pecadinhos, que a gente acha que não é nada, mas está errado, porque a gente se desvia do caminho que Ele dá para a gente, da palavra, e segue por outros caminhos. Mas Ele está sempre pronto e sempre querendo nos perdoar, sempre querendo nos abraçar. Né? E a gente então, vira e mexe, a gente está voltando, né? A gente dá uma de malandro, né? Fez um pecado lá e precisa de Deus, você volta correndo lá para os braços dele, porque você sabe que Ele é o teu pai, e um pai sempre abraça o filho, de alguma forma. Às vezes dá algum corretivozinho na gente, e daí a gente fica, Deus não está me ouvindo, não está fazendo isso para mim, não está fazendo aquilo. Mentira, Ele está fazendo sempre alguma coisa na tua vida, sempre Ele está te dando o caminho certo, apenas a gente não enxerga, apenas você talvez não esteja enxergando, mas Ele sempre dá o caminho certo para nós. E o que está escrito também na nossa Bíblia Sagrada são os ensinamentos que Ele deixou para todos nós, basta apenas nós seguirmos esses ensinamentos, para você ter uma vida boa, para você ter uma vida digna, reta, mesmo sendo pobrezinho. Porque tem um ditado que diz sempre assim, que quem trabalha, Deus prove. Certo? E mesmo às vezes com pouco, aquele pouco teu, ele se multiplica como fez Jesus nas multiplicações dos pães também. E queria dizer isso também. Certo? Porque eu conheci várias, milhares de pessoas que eu conheci, que eram pobrezinhas, mas você ia na casa deles, não faltava comida, podia chegar mais um, mais dois que comia. Mesmo que fosse um macarrão cozido com feijão, ou um virado de feijão, sempre tinha alguma coisa na panela dele para ele comer. Mesmo ganhando pouquinho, mesmo sofrendo. Né? Mas você chegava naquela casa, você sentia que tinha alegria dentro dela, porque Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, estava presente dentro daquela casa. Como Ele sempre está presente na vida de todos nós, mesmo você cometendo erros. Ele não te fala, não faça isso, porque Ele já deixou falado que você não deve ir para o lado errado. Mas Ele te deixou o livre-arbítrio para você escolha. Você quer me seguir, me siga. Agora, você quer ir cometer erros, tropeços na sua vida? É esse lado para lá. Você se arrependeu? Vem aqui para os meus braços, meu filho. Eu acho que funciona assim. Eu acho que funciona assim. E eu sempre tive muito tempo mesmo para pensar que não foi só essa bênção que eu recebi do meu Deus, não, de nosso Senhor Jesus Cristo, não. Foram muitas vezes. Né? Foram muitas vezes que eu estava em perigo. Foram muitas vezes que Deus me socorreu. Mas eu só vim ver isso durante o tempo que eu fui vivendo, pegando mais experiência, pegando mais
vontade de acreditar nele e saber que o caminho sempre é ele. E a gente começa a analisar então toda a sua vida e fala, puxa vida, eu não agradeci a Deus porque aquela vez aconteceu isso, mas não aconteceu mal para mim, eu não fui ferido, eu não fui machucado, né? Eu estava cometido algum mal, eu sarei, mas alguém estava por trás de tudo isso aí. Quem será que era? Era o médico só? Não. O médico, através do médico, a mão de Deus estava sempre presente. Deus estava sempre por trás de alguma coisa boa que acontece na tua vida. Ele não está atrás das coisas más que acontecem na vida porque você causa esse tipo de coisa na tua vida. É isso aí. Forte abraço, beijo no coração de todos. Quem sabe eu faço um outro vídeo hoje. Porque esse vídeo aqui é porque eu estou fazendo ele porque eu queria contar de novo essa história da minha vida, como eu vou contar outras histórias mais para frente, das coisas boas que aconteceram para mim. Tudo foram, eu, eu dou todos os louvores a Deus que me promoveu tantas coisas boas na minha vida. E muitas coisas ruins que aconteceram na minha vida porque fui eu que quis fazer coisa que não devia. É isso aí. Beleza? Tamo junto, misturado.